Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do quarto trimestre do ano de 2021 da Enalta. Meu nome é Renata Amarante, sou gerente de Relações com Investidores e serei a moderadora desse evento. Antes de darmos início à apresentação, gostaria de fazer alguns avisos importantes. Esse evento será transmitido ao vivo, com tradução simultânea para o inglês, e a apresentação estará disponível no site de RI da companhia e também aqui na plataforma de webcast. Ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para realizar perguntas por áudio, por favor, escreva seu nome e empresa no campo de Q&A da plataforma na parte inferior da tela. Caso queiram realizar perguntas por escrito, por favor, escrevam seus questionamentos também no campo de Q&A. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Enalta, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações altamente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar significativamente o desempenho futuro da Enalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão aqui comigo nosso CEO, Décio Oddone, Carlos Mastrangelo, diretor de operações, e a Paula Costa, nossa diretora financeira e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra para a Paula, que fará a apresentação. Por favor, Paula, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigada por estarem hoje com a gente nessa videoconferência para falarmos sobre o resultado da Enalta no quarto trimestre e no ano de 2021. Gostaria de começar dizendo que o ano de 2021 foi um ano de muitos aprendizados e grandes realizações para a Enalta. Nós estamos orgulhosos dos nossos avanços. Estamos otimistas com as perspectivas para o crescimento da companhia. Indo para a apresentação, tem alguns destaques que eu gostaria de mencionar no primeiro slide. Em 2021, a companhia teve um lucro recorde, o maior lucro da história da companhia, de 1,4 bilhão de reais. E basicamente, 3 fatores influenciaram esse resultado. Então, em primeiro lugar, foi o resultado dos nossos ativos, né? E aí a gente tem Manati, influenciado pela demanda de gás natural, e Atlanta principalmente pela valorização do Brent e especificamente do óleo de Atlanta. Segundo fator que influenciou também foi a gente ter incorporado 50% de participação adicional no campo de Atlanta em meados do ano passado. E por fim, em dezembro, a gente teve a contabilização da terceira parcela da venda de Carcará, no valor de 144 milhões de dólares. Um outro destaque do ano é a nossa sólida posição de caixa. A companhia encerrou o ano com 3 bilhões de reais de caixa. Também em 2021, a companhia tomou a decisão por manter o campo de Manati no nosso portfólio, que foi uma decisão estratégica, buscando a diversificação e dando mais estabilidade na nossa geração de caixa, além de equilibrar as emissões de gases do efeito estufa. Ainda sobre Manati, a gente ontem divulgou uma nova certificação do campo, que aponta para um aumento de mais de 50% nas reservas 2P remanescentes do campo, o que prolonga ainda mais a vida útil do ativo. Especificamente em relação à Atlanta, acho que a gente teve 2 marcos importantes recentemente que eu gostaria de mencionar. Em primeiro lugar, em janeiro desse ano, a gente assinou um contrato, né, que possibilita a extensão do SPA, do Sistema de Produção Antecipado, que antes tinha um término previsto para maio de 2023, e esse término ele foi prorrogado por até mais 2 anos, né, podendo ir até maio de 2025. Então, isso abre uma possibilidade do campo continuar operando durante a transição do sistema antecipado para o sistema definitivo, o que otimiza esse processo de transição e elimina um gap de produção antes existente nesse período. Então, a companhia ela continua geradora de caixa, esse campo continua em operação na transição entre um sistema e outro. E o segundo ponto importante que eu gostaria de mencionar em relação à Atlanta foi agora em fevereiro que a gente deu início à implantação do sistema definitivo de Atlanta,
que é por si só o grande projeto de Atlanta. Então, depois de todo o de-risking que a gente teve, né, durante o sistema de produção antecipada, de todas as informações que a gente obteve, né, nesse período, a gente conseguiu construir um projeto sustentável do ponto de vista financeiro, logístico e ambiental. Então, ao longo da apresentação, a gente vai falar um pouco mais sobre esses pontos. Dentro do nosso portfólio exploratório, em fevereiro de 2022, a gente também começou a perfuração do primeiro poço na bacia de Sergipe-Alagoas. E esse é um outro vetor de crescimento para a companhia. E, por fim, não menos importante, a gente teve um trimestre com nenhum vazamento de óleo em nossas operações. Bom, caminhando para o slide 4, a gente vai explicar um pouco melhor como é que foi esse processo, né, da implementação, do início da implementação do sistema definitivo. Então, o sistema de produção antecipada, na verdade, ele foi uma grande fonte de informação, né, de onde a gente tirou aprendizados que foram importantes, foram valiosos para a companhia, para que a gente estruturasse, tomasse a decisão final, né, de investimento no sistema definitivo de uma forma muito mais segura. Então, todos esses aprendizados, eles permitiram que a gente configurasse um sistema de produção muito mais adaptado, portanto, com menos risco do que se a gente não tivesse tido esse período do sistema antecipado. Então, por exemplo, os poços, né, nos poços a gente verificou uma produtividade, uma excelente produtividade, né, o que comprova a atuação do aquífero existente no campo de Atlanta, né, e com isso a gente elimina a necessidade de perfuração de poços adicionais, de poços injetores, e com isso reduz, consequentemente, o CAPEX para o sistema definitivo de Atlanta. Outra grande lição aprendida que a gente teve foi em relação ao sistema de bombeio, né? Então, para o sistema definitivo, a companhia buscou uma solução mais robusta, né, capaz de trazer maior estabilidade e previsibilidade à produção e por um período mais longo. Né? Com relação ao valor do óleo de Atlanta, a comercialidade do óleo de Atlanta, a gente teve uma mudança regulatória, né, no início de 2020, onde foi estabelecida uma restrição ao teor de enxofre dos combustíveis utilizados para bunkers. Isso impulsionou violentamente, né, o valor do óleo de Atlanta, né, então a valorização do óleo de Atlanta, o que trouxe uma vantagem competitiva importante para a companhia. Então, com esses e outros aprendizados, a gente conseguiu avançar para um projeto que ele é robusto, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista financeiro, oferecendo uma rentabilidade, né, adequada para esse tipo de projeto. Então, no início de 2022, a gente deu mais um passo importante, né, com relação ao sistema definitivo de Atlanta, que foi a aquisição de um FPSO de oportunidade, né, de um FPSO já existente, que agora foi renomeado para FPSO Atlanta, por um valor que foi bastante atrativo, bastante competitivo para a companhia. Quando a gente tiver os 6 poços, né, produzindo e conectados a esse FPSO, esse sistema ele vai ter uma capacidade de produção de cerca de 4 vezes maior do que o patamar atual de produção do campo. Esse mesmo FPSO ele tem uma capacidade de armazenamento do óleo produzido que é 10 vezes maior do que o Petrojal, que é o FPSO que a gente tem hoje no sistema de produção antecipada. Isso reduz muito o número de offloads necessários, né? Então, com isso, a gente reduz o custo logístico, né, para a comercialização do óleo, né? A gente reduz o custo de demurrage, que a gente chama, e também os riscos operacionais inerentes a essa atividade. Esse projeto ele foi aprovado com um investimento de 1,2 bilhão de dólares, né, e nesse valor está incluído 500 milhões para a compra e adaptação do FPSO, e mais 700 milhões de dólares, que são para perfuração de poços, instalações de sistema de produção e os equipamentos do sistema submarino. E o projeto também, acho que um outro ponto importante para comentar é que esse projeto ele também está alinhado com o pilar de sustentabilidade ambiental da Enalta. Então, a gente buscou integrar tecnologias, né, para ter uma maior eficiência na gestão de gases do efeito estufa, né? E a gente buscou aí outras iniciativas que pudessem trazer um benefício na redução de emissões e com baixo custo de implementação. A planta de processo, ela tem uma alta eficiência energética, então ela aproveita o máximo que pode de todo o gás produzido, evitando assim emissões. Bom, como eu comentei, com o SD a gente vai ter um aumento importante,
da capacidade de produção da companhia, né? Então, chegando aí a uma capacidade de produção de 50 mil barris de óleo por dia em meados de 2024. Além desse salto estimado na produção, a gente também teve boas notícias sobre a atualização das nossas reservas, conforme a gente divulgou ontem para o mercado. Então, em primeiro lugar, a gente teve uma nova certificação de Manati, um aumento de 54% da reserva 2P remanescente do campo e mais 9% na reserva 2P de Atlanta. Como no ano passado, né, em meados do ano passado, a gente teve a incorporação de 50% de participação adicional no campo de Atlanta, esse fato, combinado com as novas certificações, fez com que a reserva total, né, 2P da Enalta, mais do que dobrasse quando a gente compara o final de 2021 com o final de 2020. Com relação ao campo de Manati, a diferença na reserva certificada, ela vem de alguns ajustes de parâmetros na estação. A gente identificou ali uma oportunidade de trabalhar com uma pressão menor na entrada de gás, na entrada da estação de compressão de terra, e com isso a gente consegue produzir mais gás e, portanto, aumenta o volume de reservas certificadas. Partindo agora para o nosso desempenho operacional e resultado. No slide 6, esse é o segundo trimestre onde a Enalta registrou a produção de 100% do campo de Atlanta. Isso gera um aumento de cerca de 270% na receita quando comparado ano a ano, o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. A produção de Manati também aumentou, também registrou uma alta, né, na comparação anual, refletindo também o aumento pela demanda de gás em 2021 em relação a 2020. Então, com isso, a nossa receita ela evoluiu de forma expressiva quando a gente compara 2021 com 2020, basicamente pela forte alta da commodity, né, do Brent, a valorização do óleo de Atlanta, como eu comentei no slide anterior, além da produção maior de Manati, puxado aí pela demanda de gás. Manati contribuiu com mais ou menos 20% da receita total da companhia. Bom, falando agora dos nossos custos operacionais no quarto trimestre, né, no slide 7, a gente pode ver que o lifting cost ficou em quase $35 por barril. A gente já tinha comentado no trimestre anterior que o valor do Brent ele impacta diretamente o nosso custo operacional, principalmente, né, o custo de afretamento do FPSO e o custo do diesel que a gente consome na operação. Então, se a gente excluir esses fatores, né, se a gente excluir o afretamento do FPSO, a gente teve um lifting cost de cerca de $12 por barril, o que representa uma redução de quase 60% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. Então, isso mostra o foco da companhia em otimizar cada vez mais esses custos operacionais, especialmente os custos logísticos. Lembrando que a alta do Brent, ela, embora impacte, né, o custo operacional da companhia, obviamente ela impacta diretamente a receita também. Então, isso até funciona como um mecanismo de proteção para a companhia em períodos de maior volatilidade da commodity. Passando agora para os nossos resultados financeiros, no slide 8, a gente pode ver uma comparação anual, né, e que a gente registrou um crescimento histórico, né, no EBITDAX e no lucro líquido da companhia. Como eu comentei nos slides anteriores, né, isso é resultado principalmente aí primeiro da incorporação, né, da contabilização de 100% da participação em Atlanta, né, da alta do Brent, da valorização comercial do óleo de Atlanta e do reconhecimento da última parcela da venda de Carcará, no valor de $144 milhões, que aconteceu em dezembro. Se a gente tirar o impacto da venda de Carcará e do aumento da participação de Atlanta, né, do reconhecimento dos 50% adicionais de Atlanta, né, o EBITDAX da companhia seria de 1,3 bilhão de reais, o que representa mais de 800% acima do EBITDAX registrado no ano anterior. Mesma coisa ocorre com o lucro líquido, né? Então, sem os efeitos não recorrentes, a gente teria um lucro próximo a $400 milhões, que é 3 vezes maior do que o que foi registrado em 2020. Bom, como a gente pode ver até aqui, acho que a gente avançou bastante na nossa produção, na nossa capacidade de geração de caixa, de receita, e a companhia pretende continuar crescendo muito mais, né?
Além desses resultados, a resiliência financeira da companhia, comparada aí principalmente pela nossa posição de caixa, também é um fator relevante aí dentro dessa estratégia de crescimento. Então, é isso que a gente vai ver agora no próximo slide, passando para o slide 9. A gente encerrou o ano de 2021 com uma posição de caixa de 3 bilhões de reais. Então, mantivemos nossa liquidez necessária para a gente fazer frente ao nosso plano de desenvolvimento, ao nosso plano de investimento, né, continuar crescendo, e, além disso, buscar outras alternativas para o crescimento e diversificação do portfólio da companhia. Eu gostaria de mencionar também que a gente fechou o quarto trimestre, né, com 60% dos nossos recursos dolarizados. Esse é um movimento que a companhia já tinha iniciado, né, de aumentar a nossa posição de caixa em dólar. E o objetivo disso é exatamente conferir a proteção que a gente precisa para a nossa capacidade de investimento, já que, basicamente, boa parte dos nossos investimentos são também dolarizados. Outro destaque que eu queria mencionar é o baixo endividamento da companhia, né? Então, a gente vê aí mais uma oportunidade de criação de valor para os nossos acionistas, na medida em que a gente consiga otimizar essa estrutura de capital da companhia para os próximos anos. Bom, a gente está chegando, então, agora ao final da nossa apresentação. Vou passar aqui para o slide 10, né? E, para encerrar, eu gostaria de lembrar tudo que a gente viu até agora, né? Que isso mostra como que a Enauta está evoluindo rumo à construção de um portfólio equilibrado e com maior potencial de geração de valor no Brasil. Quando a gente olha para frente, né, olhando para o futuro, acho que eu vejo 5 iniciativas que eu gostaria de reforçar que permeiam a nossa estratégia, né? Então, a primeira delas é relacionada ao sistema definitivo de Atlanta. Então, acho que a companhia foi capaz de criar um projeto rentável, robusto e resiliente, como a gente comentou no slide específico sobre o campo de Atlanta, sobre o sistema definitivo de Atlanta. A segunda iniciativa que eu gostaria de mencionar é com relação ao potencial de crescimento inorgânico, né? Então, acho que desde a nossa revisão estratégica, né, a companhia ela vem buscando e segue buscando ativamente, né, oportunidades que possam trazer esse crescimento inorgânico, ampliar o desde que pelo preço adequado e com um retorno adequado para os nossos acionistas. Acho que uma terceira iniciativa é uma busca da companhia por otimizar a estrutura de capital, né, para fazer frente tanto ao desenvolvimento dos nossos projetos atuais, quanto ao crescimento da companhia através da aquisição de novos ativos. Um quarto ponto que eu gostaria de mencionar é a nossa busca pela eficiência energética, né? A gente persegue ao máximo a eficiência energética, a gente trabalha para aumentar a produtividade, menos consumo de recursos naturais, menor geração de resíduos também, direcionados pela nossa política de desenvolvimento sustentável. E, por fim, né, acho que a gente busca construir o nosso futuro pautado pela equidade de gênero, e acho que nesse ponto a Enauta se destaca, né, pelo fato de hoje ter 40% da nossa força de trabalho e mais 40% também das posições de liderança na companhia ocupada por mulheres. Então, sinto muito orgulho de fazer parte de uma companhia que eu acho que vem trabalhando cada vez mais na direção da equidade de gênero na sua força de trabalho. Bom, antes de iniciar a sessão de perguntas e respostas, eu vou passar a palavra para o Décio, para algumas considerações finais. Mais uma vez, queria agradecer a participação de todos vocês e nos colocar sempre à disposição através da nossa área de relações com investidores. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse dia que a gente, né, discute os resultados do ano passado. A Paula já comentou, não quero ser repetitivo, mas acho que vale a pena a gente reforçar que, apesar dos resultados de eventos extraordinários em 2021, né, o desempenho operacional da companhia, né, os resultados recorrentes foram muito bons também, né? Então, isso aí é algo que mostra um amadurecimento da Enauta e o resultado dos esforços que vêm sendo conduzidos pela companhia há muito tempo. A própria melhoria, né, no sistema antecipado e a possibilidade da gente desenvolver um sistema definitivo robusto, resiliente, sustentável, vem desse aprendizado.
o fato de nós termos feito um sistema antecipado nos permitiu conhecer melhor o reservatório de Atlanta, conhecer melhor a combinação do fluxo do petróleo de Atlanta no reservatório, que se mostrou extraordinário, tanto pela presença de um aquífero poderoso que elimina a necessidade de perfurar poços de injeção de água, quanto pela alta porosidade e permeabilidade que permite que o óleo flua com facilidade, sem deixar nenhum tipo de resíduo, que foi uma informação muito valiosa e que quebra muito dos preconceitos que existiam contra a Atlanta, que hoje a gente tem certeza que é uma combinação vencedora. Reservatório poroso, permeável, com petróleo que flui com facilidade, sem necessidade de poste de injeção. Isso permitiu que a gente partisse com vontade para o sistema definitivo. Mas esses resultados que a gente obteve em 2021, eles foram fruto de uma série de iniciativas. Né? Primeiro, da gente ter assumido 100% do campo de Atlanta. Segundo, de ter desembaraçado todos os riscos envolvidos com o processo do contrato de concessão de Atlanta. Vamos lembrar que a gente tinha uma arbitragem que foi encerrada em meados de 2021, e isso tirou qualquer tipo de dúvida quanto à propriedade do contrato de concessão. Isso foi muito importante e permite, né, que o campo possa ser desenvolvido sem qualquer risco de questionamento. Então, esse é um ponto que a gente fala pouco, mas eu acho que ele é muito, muito relevante. Acho que foi um ponto também que foi muito importante para que o nosso sócio anterior não tenha conseguido fazer os investimentos. Já falou a questão da valorização do petróleo de Atlanta, a redução brutal que nossos custos hoje. Ele não aparece muito, como já foi relatado, né? Nós temos um contrato em que o custo da unidade usada no sistema antecipado, né, o Petrojal, varia com o preço do petróleo, que é muito bom para nós quando o petróleo sobe, mas também aumenta o custo, porque o contrato tem essa característica. E, como já foi dito pela Paula, também foi muito positivo nos momentos em que a gente tinha petróleo baixo, porque era uma proteção, né, para a companhia também. Outro fato muito relevante foi o aumento das reservas, não só em Manati, mas também em Atlanta. Não nos esqueçamos que a reserva de Atlanta também subiu. A gente teve a extensão do sistema antecipado até 2025, a gente acredita que vai concretizar quando tiver a certificação do navio, mas isso nos permite fazer a transição para o sistema definitivo sem interrupção de produção, né, mantendo a geração de caixa até 2024, que é muito, muito importante para a companhia. Mas tudo isso foi relevante, mas o mais relevante foi a gente ter conseguido colocar de pé um sistema definitivo de Atlanta para 2024, que é robusto, resiliente e sustentável. Então, vou deixar para a parte das perguntas aí a gente discutir um pouquinho mais sobre isso, não vou me estender muito, mas acho que esse é um grande divisor de águas, né? É um projeto da ordem de 50 mil barris por dia em 2024. Não tem projeto desse porte fácil, né, na nossa indústria, e é um projeto de muito curto prazo. Né? Geralmente a instalação de um FPSO tarda muito mais do que os 2 anos que a gente tem pela frente até 2024. A gente começou a perfuração em Sergipe, né, que dá para a Enalta também a possibilidade de ter um upside se nós tivermos uma descoberta, né, e criar esse portfólio com capacidade de geração de valor ao longo de toda a cadeia de upstream. A gente teve e terá ainda mais melhorias na governança. A governança da companhia vem melhorando bastante. Esse ano nós implementamos uma série de fóruns, um comitê de auditoria, estamos implementando um SAP. Então a gente tem avançado e vai continuar avançando na governança. E continuamos buscando uma aquisição, ou mais uma aquisição. A Manati foi uma espécie de aquisição, a gente tinha vendido o ativo e acabou que ele permaneceu no portfólio, mas é importante para nós melhorarmos a estrutura de capital, utilizar o caixa, vamos utilizar o caixa em Atlanta e, se conseguirmos, também em aquisição de ativos, para diversificar, para otimizar a estrutura de capital e para concretizar a nossa visão, que é construir uma empresa de portfólio equilibrado na cadeia de exploração e produção. A gente quer uma empresa que tenha forte geração de caixa diversificada, que tenha projeto de desenvolvimento
curto e médio prazo, que é o nosso caso de Atlanta, e que tenha projetos de crescimento de mais longo prazo, como é o portfólio exploratório da Enalta, que está sendo testado agora com poço em Sergipe. Então, foi um ano muito rico para nós, um ano que trouxe muita satisfação. Acho que os acionistas devem estar contentes com o resultado que a gente conseguiu, mas vamos trabalhar para conseguir mais ainda. Então, com isso eu termino essa minha apresentação inicial e a gente se coloca à disposição de quem está assistindo para responder a perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer uma pergunta por áudio, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Caso queira que sua pergunta seja lida, por favor, digite seu nome, companhia e pergunta. A primeira pergunta vem do Luiz Carvalho, do UBS. Luiz, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem aí? Perfeitamente. Bom dia, Luiz. Tudo bem, Décio? Ângelo, bom dia. Obrigado por pegar a pergunta aqui. Eu tenho, talvez, Décio, aqui 3 perguntas. A primeira, talvez, se a gente pudesse falar um pouco em Atlanta. Eventualmente, vocês tinham falado de tentar procurar um sócio. Como é que está esse processo? E obviamente, do ponto de vista operacional, como é que vocês veem aquele aquífero abaixo do reservatório que, no passado, foi um ponto de interrogação e que talvez seja um ponto de atenção nesse processo do desenvolvimento do campo. Segundo, em relação a Manati, vocês acho que fizeram um excelente trabalho lá em aumentar em quase mais de 50% as reservas do campo, né? Queria entender um pouco mais em relação a esse processo dos compressores, eventualmente onshore e offshore, e qual, eventualmente, a dificuldade ou os desafios que vocês enxergam ali no processo. E se me permitir, a terceira pergunta, provavelmente vocês iniciaram lá com os sócios a perfuração em Sergipe Alagoas, ou tão próximos de. Queria entender qual é a cabeça de vocês para o ativo, se vocês enxergam esse ativo meio que como o antigo Carcará lá, de talvez monetizar isso através de um desinvestimento para focar, de fato, em ativos em produção, e o que eventualmente vocês estão mapeando aí de ativos em produção, o que vocês estão chegando de oportunidade olhando para frente. Obrigado. Luiz, em relação à parceria em Atlanta, né, a gente abriu um processo lá atrás e a gente não comenta que a gente está sobre acordo de confidencialidade. Então, por questão de confidencialidade, a gente não comenta. Em relação ao aquífero de Atlanta, o que era no início um problema, porque trouxe água, essa água corroeu equipamentos do navio que a gente tinha lá, o Petrojal, que não estava preparado para isso, e a gente sabia. Foi lá colocar no sistema antecipado para adquirir informações. Acabou sendo uma excelente notícia, porque o aquífero de Atlanta ele é tão poderoso que ele elimina a necessidade de poços de injeção, e isso reduz bastante o capex, e a combinação de um aquífero poderoso com um reservatório magnífico, como é o reservatório de Atlanta, que tem alta porosidade e alta permeabilidade, essa combinação permite que o petróleo de Atlanta, que é pesado, flua sem problemas. Então, essa foi a principal notícia e o principal conforto que o sistema antecipado nos trouxe. E uma outra boa notícia que o sistema antecipado trouxe também foi que o petróleo de Atlanta ele não tem resíduo sólido, ele não deixa nenhuma partícula pelo caminho, e com isso a fluidez do óleo foi comprovada no sistema antecipado. Então, posso dizer que essa combinação de aquífero com reservatório e óleo foi a grande notícia que tirou todas as preocupações que a gente tinha quanto à complexidade e o risco de produção do campo de Atlanta. Em relação ao campo de Manati, eu vou pedir que o Mastranjo explique melhor aí a questão da compressão para você. Mastranjo, por gentileza. Obrigado, Décio. Obrigado, Luiz. Aproveitando aqui para complementar, realmente o aquífero de Atlanta foi fundamental para a gente
estruturar o desenvolvimento do sistema definitivo. Mas então, Manati, a produção do gás, a reserva, vai depender do máximo que você consegue reduzir a pressão para tirar o gás de dentro. Então, o que foi feito? Uma análise do sistema de compressão em terra e também qual a necessidade da pressão, da mínima pressão na plataforma. Com essa reanálise, com uma possibilidade técnica de reduzir a pressão na plataforma para o nível mais baixo e operar o sistema de compressão em terra com uma pressão mais baixa, com isso você consegue tirar mais gás do reservatório. Esse foi a nova concepção técnica de desenvolvimento do campo de Manati, que elevou significativamente aí a reserva do campo. Luiz, e a questão lá de Sergipe, Alagoa e dos ativos, né? Primeiro vamos esperar, né, o resultado do poço, está sendo perfurado, a gente tem expectativa grande em volta daquela área ali, tem uma série de descobertas comerciais da Petrobras, então a gente vai... Nós estamos muito mais perto da costa lá do que os grandes campos do pré-sal estão aqui no litoral de São Paulo do Rio, então, a situação é bem diferente de Carcará, a gente vai avaliar o resultado primeiro, antes de fazer a estratégia. Em relação a ativos, eu acredito que falte no mercado brasileiro de empresas independentes de upstream uma empresa que tenha um portfólio, como eu chamo, equilibrado na cadeia de exploração e produção. A empresa que foca muito em campo maduro, ela tem um horizonte positivo de curto prazo, que é investimento nesses campos que não tiveram muitos investimentos no passado recente, e facilmente você pode aumentar a produção, mas isso tem um limite, né? A partir de um certo ponto, num certo momento no tempo, essa produção vai declinar, como declina a produção de todos os campos de petróleo e gás no planeta. Quem está só na exploração não tem geração de caixa para financiar a exploração. A exploração é um jogo caro e tem que ser jogado, especialmente offshore, em água profunda, que deve ser jogado por empresa com forte geração de caixa. Então, a nossa ambição na Enalta é criar uma empresa independente que tenha posicionamento nessas três etapas da exploração e produção, que tenha uma sólida geração de caixa. Hoje a gente tem Manati, tem o sistema antecipado de Atlanta, mas é pouco. A gente quer usar a nossa capacidade de endividamento, o caixa que a gente tem, a capacidade de levantar recursos, para aumentar a geração de caixa da companhia no curto prazo. Por isso que a gente busca ativos já em produção. Estamos olhando, né? Estamos olhando o que tem ainda disponível no mercado brasileiro, o que pode ser feito em termos de buscar alternativas, né? Não gosto de falar de nome de ativo ou de processo, mas nós estamos ativamente trabalhando nessa direção. Não tivemos nenhum sucesso ainda, é verdade, mas, por outro lado, o preço dos ativos, nos últimos tempos, eles inflacionaram, né? A gente acha que teve transações aí que até nem foram confirmadas em função desse inflacionamento aí dos preços dos ativos. Mas nós continuamos ativamente, é o nosso objetivo, reforçar a geração de caixa da companhia, diversificar a geração de caixa da companhia. Porque a fragilidade principal que a companhia tem hoje são esses 3 postos de Atlanta funcionando com bombas que foram compradas, né, pensando num sistema antecipado que ia durar 3 anos. A gente está com esse sistema lá há mais tempo e vai continuar por mais tempo ainda, porque é importante para nós continuar gerando caixa, mesmo tendo que enfrentar as dificuldades que a gente tem de trabalhar com o sistema que está sendo estendido. E essa decisão é uma decisão consciente, que a gente sabe que é melhor assim do que se fosse diferente, parasse o antecipado e ficasse esperando o definitivo em 2024. Então, precisamos e buscamos ativamente reforçar e diversificar a geração de caixa da Enalta. Mas nós temos o sistema definitivo de Atlanta, que é um projeto espetacular, que vai estar maturando em 2 anos, né? Não tem muito projeto offshore com esse tipo de crescimento de produção que esteja maduro num tempo de 2 anos. E nós temos um portfólio exploratório, inicialmente em Sergipe, mas mais para frente, se tiver sucesso a campanha da Petrobras na margem equatorial, os blocos que nós temos lá também pode ser fontes de valor para nós. Então, essa combinação, forte geração de caixa, projeto de crescimento de produção já consolidado para o curto e médio prazo, e o crescimento via exploração, que é onde sai realmente as novas reservas, né? Porque todo o petróleo maduro um dia foi descoberto,
esse é o portfólio que a gente quer construir. E quando eu falo em condições atraentes e projeto rentável, não adianta você buscar volume, né? Volume não dá resultado, volume não dá riqueza para os acionistas. Nosso objetivo é geração de valor, não volume. Eu me lembro que antes de eu vir para a Enalta, nem sabia que vinha para a Enalta ainda, estava na minha quarentena após a minha saída da ANP, no início da pandemia, eu fiz um artigo com o Alexandre Manuel, que tinha sido secretário do Ministério da Fazenda do governo Temer, do Ministério da Economia no governo Bolsonaro, e hoje é o economista-chefe e sócio da Azequest em São Paulo. E nós fizemos um artigo, que saiu um resumo no Valor Econômico, um artigo inteiro no EPBR, em que a gente dizia o seguinte: qual deve ser o nível de preço de petróleo, né, na pandemia, pós-pandemia. E esse estudo indicava que se você expurgasse os eventos geopolíticos, claro que ninguém sabe o que é preço de petróleo, mas ali a gente estava buscando ser conservador. Se a gente expurgasse os efeitos geopolíticos, o preço médio de petróleo estaria na faixa de 42, 45 dólares o barril, desde o final da Segunda Guerra Mundial até 2020. E aí a gente recomendava o seguinte: se você vai, né, tomar uma decisão de investimento numa companhia, ou se você está no governo e vai fazer um orçamento de longo prazo, né, de royalties, participações especiais, participações governamentais decorrentes de produção de petróleo, a nossa recomendação é que você considere o petróleo nessa faixa, 45 dólares, algo assim. Então, isso foi, antes da minha vinda para a Enalta, o que eu acreditava. Não tinha tido esse evento aí novo, né, muito recente, da crise da Rússia, da Ucrânia, que vai gerar desequilíbrios que vão seguramente alterar essa geopolítica e a estrutura de formação de preço de petróleo. Então, para resumir, quando eu cheguei na Enalta, eu disse para o pessoal: olha, nós precisamos de um projeto de Atlanta definitivo, que eu só vou levar para o Conselho de Administração, se ele tiver um break-even nessa faixa, quer dizer, 40 abaixo. 40 abaixo é um tipo de projeto de exploração e produção de petróleo que eu estou confiante de que é ganhador, em qualquer cenário de preço. Porque quando você fala break-even, você está falando de preço flat naquele valor durante toda a vida do projeto. Então, é difícil você acreditar no cenário de hoje que o preço do petróleo vai ficar abaixo de 40 dólares por décadas. Você pode até pontualmente ficar como ficou em alguns momentos da pandemia, mas estruturalmente não. Então, por isso que a gente é confiante que a Atlanta é um projeto vencedor, porque a Atlanta justamente ficou nessa faixa aí de break-even que eu desafiei o pessoal a conseguir. Então, resta agora a gente partir para a implementação do projeto de Atlanta. Se Deus quiser, ter uma descoberta em Sergipe e diversificar a geração de caixa com alguma aquisição. Esse é o plano. Tá certo, Décio. Super obrigado e faz total sentido. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem do Guilherme Levy, do Morgan Stanley. Guilherme, pode ativar o seu microfone, por favor. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira pergunta é falando de Atlanta, pensando na estratégia de comercialização do óleo do sistema definitivo, não sei se talvez seja muito cedo para falar disso, mas a ideia é fechar um acordo como o feito com a Shell para o sistema de produção antecipada, ou talvez avançar um pouco na parte de trading próprio, em vez de fazer um acordo de venda de mais longo prazo, trabalhar mais no mercado spot. A segunda pergunta sobre hedging, eu queria ver a visão de vocês sobre como está o mercado hoje para fazer esse tipo de operação, quão caro está para se proteger ou para travar uma parte da produção nos próximos meses, e também se vocês podem compartilhar com a gente quanto que a empresa já tem de hedge agora para 2022 contratado. Essas são minhas perguntas. Obrigado. Obrigado aí. A primeira eu respondo. A gente vai avaliar, esse mercado de petróleo está mudando, né? A gente fez uma licitação no ano passado, a Shell ganhou. Hoje você tem refinaria privada no Brasil também, né? Você tem a refinaria de Mataripe, que é compradora de petróleo. Então, a nossa estratégia vai depender
de como esse mercado for evoluir. Não está descartada nem a venda aqui no mercado interno diretamente, nem a desenvolvimento de trade por nós, ou a licitação com grandes empresas para que eles façam para nós esse trabalho. Hoje parece mais próximo refazer a licitação, né, de comercialização do óleo de Atlanta. Em relação ao RED, eu vou pedir que a Paula... Oi, Guilherme, bom dia, tudo bem? Obrigada aí pela pergunta. Bom, de fato, acho que essas operações de hedge, elas tiveram uma mudança grande, né, principalmente no período pós-pandemia, em função da volatilidade do óleo, né? Então, se por um lado hoje a gente tem um mercado spot mais alto, por outro lado, a gente também tem visto aí preços mais voláteis, o que impactam diretamente o preço, né, das opções. Lembrando que a gente sempre trabalha com opção de venda, né, com put. Então, a gente compra put e aí com isso a gente se protege num cenário de baixa do preço do óleo, mas por outro lado a gente captura o ganho num cenário, né, mais elevado. Isso até também pela própria característica da produção do sistema antecipado, né? Então, como o Décio comentou, ele é um sistema que foi construído para ser temporário, a gente tem alguma volatilidade ali na produção, então fazer venda futura de óleo, usar algum outro tipo de instrumento, poderia eventualmente colocar a gente numa posição especulativa, que não é, né, o perfil e nem o objetivo da companhia. Então, por essa razão, a gente sempre busca trabalhar com opção de venda, né, do óleo. Depois do período da companhia, a gente verificou, então, um aumento do custo dessas opções, né, em função da volatilidade do preço, né, e isso fez com que a gente redesenhasse, talvez, um pouco a nossa estratégia de contratação dessas opções, né. Então, a gente tem contratado um volume talvez um pouco menor do que o que a gente contratava antes, e principalmente opções mais fora do dinheiro, né. Então, aproveitando também que o óleo subiu, as opções mais fora do dinheiro, elas são menos onerosas e ainda assim protegem o fluxo de caixa, né, da companhia num cenário, sei lá, disruptivo que a gente hoje não enxerga, mas enfim, acho que RED tem exatamente essa característica, né. Para 2022, a gente tem próximo a 1 milhão de barris, mais ou menos, contratado hoje, né? E aí distribuído, né, ao longo do ano. Então, acho que quanto mais distante no tempo, né, menor a nossa posição, quanto mais próximo no tempo, maior a nossa posição. E a gente tem procurado se posicionar assim, para que a gente tenha um custo razoável para a companhia, né? A gente tem procurado se posicionar um pouco mais fora do dinheiro do que a gente costumava fazer no período pré-pandemia. Então, não sei se eu respondi, né, exatamente a sua pergunta, mas eu acho que essa tem sido a nossa visão. E sempre com a disciplina, né, de alguma forma, né, se proteger, porque eu acho que o grande segredo das políticas de hedge é a disciplina, né? A gente comprar quando acha que não vai precisar e estar preparado para eventuais períodos de volatilidade, né? Então, acho que esse tem sido o nosso racional. Lembrando que para fazer Obrigado. Oi, desculpa, Guilherme. Imagina. Eu só queria fazer talvez uma terceira pergunta rapidinha. No Sergipe Alagoas, eu entendo que a perfuração vai demorar aí, de 2 a 4 meses a partir da data de início. Eu só queria entender se depois do final da perfuração, se ainda tem um tempinho para análise dos resultados, ou se a ideia talvez é, tendo alguma coisa para reportar ao mercado, se a gente já poderia ter alguma novidade sobre essa perfuração no final desse período aí de 2 a 4 meses. Obrigado. A duração do poço depende do que for encontrado, né? Se o poço for seco, ele termina mais rápido. Se o poço for exitoso, ele vai passar por um processo de avaliação. Então, qualquer comunicação vai depender desse resultado. A gente não prevê nenhum poço adicional esse ano, independente do resultado desse primeiro poço. A partir dele, os técnicos do consórcio vão se debruçar sobre os dados e vão desenhar a estratégia futura.
Então, qualquer futuro poço em Sergipe é só a partir de 2023, no nosso entendimento. Continuando, lembrando, para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no botão do Q&A na parte inferior da sua tela. A próxima pergunta vem do Leonardo Marcontes, do Itaú. Leonardo, pode ativar o seu microfone, por favor. Fala, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir? Sim. Perfeitamente, bom dia, tudo bem? Show, bom dia. Bom, obrigado aí, pessoal. Décio, Paula, Carlos, por pegarem minhas perguntas. Bom, tenho duas perguntas aqui do meu lado, mais sobre o ponto de diversificação de ativos, tá? Desde que o Décio assumiu como CEO, a companhia tem sido muito mais vocal em buscar oportunidades em campos maduros, tanto no offshore quanto no onshore, né? E no onshore a gente tem 2 ativos voltando para o rebid da Petrobras, né? Sem entrar muito no mérito se vocês estão participando ou não desses rebids, né? Queria entender do ponto de vista de vocês quais seriam os desafios para operar ativos onshore, sendo uma companhia que sempre operou no offshore e até pouco tempo atrás queria ir para o pré-sal, né? Então essa é a minha primeira pergunta. Minha segunda pergunta seria para entender um pouco mais a estratégia da companhia na aquisição de novos ativos, né? Quando a gente olha alguns ativos exploratórios da companhia, a gente vê a Enalta com stakes de operador, mas também com stakes de não operador, né? Então, eu queria entender se numa eventual aquisição vocês devem entrar em parceria com alguém e se a estratégia aqui seria ser operador ou não dessas eventuais aquisições. Obrigado, pessoal. Bom, a questão da operação, primeiramente, né, é um valor, a gente acredita que a gente gera valor em algumas condições, por exemplo, no offshore, como você mencionou, a gente tem bagagem, tem experiência há bastante tempo, mas podemos entrar em parceria, né, sendo não operadores. Não é uma condição, né, irremovível ser ou não ser operador. Da mesma maneira, terra. Quer dizer, havendo a oportunidade, especialmente tendo a condição de fazer uma aquisição no valor que a gente acredita que seja um valor recreativo, a gente vai. Quem tem a experiência que a Enalta tem de operar em lâmina d'água profunda de 1.500 metros, não teria dificuldade em montar operação em terra. Eu mesmo já gerenciei operações em terra pela América Latina toda, sem nenhum problema, não tem nenhuma preocupação em relação a isso. A minha preocupação em relação à aquisição de ativos não está nem relacionada ao ambiente, se ele é um ambiente terrestre, um ambiente marítimo, offshore, onshore, nem quanto à questão da operação, se a gente é operador ou não operador. Claro que as companhias de petróleo sempre preferem ser operadoras, né? A gente sempre fala, o operador runs the show. Mas o nosso objetivo não é ser operador, nem operar em terra, nem operar no mar. Nosso objetivo é ganhar dinheiro, é gerar valor para o acionista. Então, o que nós estamos buscando é a oportunidade de gerar valor para o nosso acionista, fazendo uma aquisição no preço correto. E aí, só para terminar, a gente não tem necessidade de se precipitar, se angustiar, se frustrar porque não tá avançando. As oportunidades vão e vêm, e a gente tem certeza que oportunidades, sejam elas diretas ou indiretas, mercado primário de aquisição com as grandes ou secundário, e um processo de consolidação, essas coisas vão acontecer no mercado brasileiro. E a Enalta vai estar preparada para isso. Bem claro. Obrigado, Décio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Décio para as considerações finais. Por favor. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação. Acho que acabei falando bastante, mas foi um ano rico para a companhia, né? Então, quero agradecer a confiança de todos os acionistas que apostaram na companhia, continuam apostando e vamos continuar trabalhando, né, para que a Enalta continue trazendo resultados cada vez melhores. Muito obrigado a todos aí e até a próxima.
A videoconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a participação de todos vocês e tenham um ótimo dia.